Tudo bem com você? Que bom estar aqui mais uma vez para a gente estudar a Bíblia juntos. Uma alegria muito grande para mim estar aqui mais uma vez com você para a gente estudar a Palavra de Deus. Já peguei a sua Bíblia, ou no telefone, ou no livro físico, e vamos juntos estudar mais um tema da Palavra de Deus. Chuva serôdia, o que é isso? Se você não sabe ainda, ou se ouviu falar pouco sobre isso e quer saber um pouco mais na Palavra de Deus, você está no lugar certo. Vem comigo depois da vinheta. Muito bem, meu amigo, que alegria estar aqui, leigos e leigas deste planeta Terra, somos todos aprendizes da Palavra de Deus, muito bom estar com você aqui. Hoje vamos estudar esse tema, muito legal, muito dinâmico. Não vamos esgotar todo o assunto, mas para que você possa ter um dia melhor hoje com esta mensagem da Bíblia. Nós sabemos muito bem que Jesus vai voltar. Eu creio assim, eu não sei se você crê dessa forma também, com a sua orientação espiritual, mas se você está aqui nesse canal, aqui nós falamos de Bíblia, de Jesus, da volta de Jesus, de perdão, de arrependimento. Eu creio que Jesus vai voltar muito em breve, quando as profecias se cumprir, elas estão acontecendo, nos bastidores do mundo, e logo logo Cristo vem para levar os seus filhos para a eternidade e dar um fim ao pecado. Percebemos as notícias neste mundo, muitas pessoas sofrendo, injustiças acontecendo. Por isso, é necessário Jesus vir para colocar um fim e um ponto final em todo esse sofrimento que advém do pecado. Vamos lá, queridos. O primeiro texto que eu gostaria de estudar com vocês agora, Jesus, o nosso Salvador, Mateus capítulo 24. Ele explicou qual seria o momento antes dele voltar. Ele disse em Mateus 24, um item, uma coisa que deve acontecer para ele voltar. Então eu gostaria que você conferisse agora na palavra de Deus. Vamos lá? Jesus disse assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então Jesus disse que você conhece a expressão somente após pregar o evangelho do reino, que é o evangelho que prega o seu reino, a sua vinda, a eternidade, o evangelho eterno, o evangelho do reino. Após pregar o evangelho do reino, então virá o fim. Todo ano muitas pessoas dizem que o fim está chegando. Agora vai ser o fim. Olha a besta do Apocalipse, olha o anticristo, olha o chip, olha a marca da besta no código de barras, no QR Code. E as pessoas ficam perdidas por essas informações e às vezes não se apercebem de que o maior sinal da volta de Cristo é a pregação do evangelho em todo o mundo. Falando nisso, o livro de Apocalipse, ele também dá-nos uma luz e afirma ali o profeta João que o evangelho será pregado a toda tribo, língua, nação e povo em todo o globo, literalmente. Hoje nós podemos olhar ao nosso redor e perceber que isso ainda não aconteceu, porque há muitas diferenças de crenças, de religiões, em muitos lugares ainda onde o evangelho não chegou, mas pelo poder do Espírito Santo nós sabemos que o Evangelho de Cristo vai chegar lá. Deus vai levar a sua mensagem ali para que todas as pessoas possam decidir. Em um momento oportuno e determinado por Deus, Deus vai cumprir a sua promessa como ele sempre cumpriu na história da Bíblia. Muito bem. Hoje vamos falar um pouquinho sobre chuva serôdia. É uma promessa de Deus que ela está envolvida nessa última pregação da palavra de Deus. Então vem a volta de Cristo. Chuva serôdia talvez não é muito comum para você, talvez você nunca ouviu falar essa expressão, mas alguns talvez já ouviu falar, e vamos estudar então sobre isso, a chuva serôdia e o término da pregação do Evangelho eterno. Muito bem, antes da gente ler vários textos aqui na Bíblia, gostaria de dar uma pequena introdução para você compreender um pouquinho melhor o que significa isso, qual a definição de chuva serôdia, tá bom? Qual a definição de chuva serôdia? É uma chuva tardia, ou seja, ela tem um tempo determinado, a previsão dessa chuva vir é entre março a maio, então ela pode vir meados de março, final de março, ou em abril, qualquer momento, e até maio. Então, a pessoa que está esperando a chuva, ela pode cair ali de surpresa, vem no fim da estação, ela é tardia. Como definição também temos uma chuva que aparece ou acontece fora do tempo que é considerado próprio. Então ela pode ter uma pequena variação e as pessoas que estavam esperando
podem ter uma surpresa. O que temos de informação também sobre a chuva serôdia é que é um termo bem antigo. Essa expressão chuva serôdia, ela é dos tempos antigos, porque era assim que os povos do passado identificavam as chuvas para a colheita. Muito bem, agora eu gostaria de ler alguns textos da Bíblia. Deuteronômio 11, versículo 14 até o 20. O profeta Moisés escreveu ali, orientações para o povo de Deus ali, diz assim, versículo 14. Então ele dará as chuvas no tempo certo. É o profeta Moisés falando que Deus vai dar as chuvas no tempo certo. Tanto as chuvas do outono como as da primavera. Já percebemos aqui as duas chuvas mais importantes. Assim haverá boas colheitas de cereais, de uvas e de azeitonas. E haverá pastos para o gado, vocês terão toda a comida que precisarem. Tenham cuidado, não deixem que o seu coração seja enganado. Não abandone a Deus para adorar e servir outros deuses. Se fizerem isso, Deus ficará irado com vocês e não mandará chuvas. Percebe que Deus falando numa linguagem humana, num sotaque humano, né? Moisés ao escrever, ele escreveu numa linguagem humana que o ser humano pudesse compreender. E depois veio o tradutor também, né? E colocou assim: Deus ficará irado com vocês e não mandará chuvas. Aí a terra não produzirá colheitas, e em pouco tempo vocês desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa para que não as esqueçam. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repita essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Então percebemos aqui a menção dessas duas chuvas que acontecia, né? Para a colheita ali do povo de Israel, as chuvas de outono e também as chuvas de primavera, no versículo 14 aqui de Deuteronômio capítulo 11, Levítico capítulo 26, versículo 4, também nós temos a menção da chuva também. Diz assim, versículo 4, eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. E agora eu gostaria de explicar um pouquinho o conceito de chuva temporã. Talvez é um outro nome que você nunca ouviu, ou é novo para você, mas o conceito da chuva temporã que cai no outono. É uma chuva especialmente ali no final de outubro, prepara o terreno para ser lavrado e semeado. Ela também é responsável por irrigar os campos recém-semeados. Então, essa é conhecida como a chuva temporã, ela vem primeiro. Naquele tempo, as pessoas dependiam completamente de chuva, muito mais do que hoje. Se uma chuva não viesse naquela época, era caso de falência nacional, grande crise, grande fome. Nós percebemos isso, que aconteceu no Egito, 7 anos de grande fome. A chuva era muito importante até mesmo para sobrevivência, porque ali, entre uma chuva e outra, há um período muito quente e muito seco, ali naquele deserto, na região da Palestina. Já a chuva serôdia, ela cai na primavera, principalmente entre março e maio. E é fundamental, essa chuva é fundamental para fazer com que o grão cresça e produza uma boa colheita. Muito bem, agora que você já entendeu um pouquinho do conceito dessas duas chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia, João capítulo 14, versículo 7, Jesus lhe disse assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. Uma promessa de Deus é o Espírito Santo estar conosco e viver em nós. Também tem outros textos da palavra de Deus nos dizendo que temos que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, né? Tudo que ingerimos ou bebemos vai afetar também a nossa condição espiritual. Jesus prometeu que o Espírito da Verdade, o Auxiliador, viria sobre nós. Quando ele subiu aos céus, ele disse que o Espírito viria
sobre nós. Isso é uma grande promessa de Deus. Com essa promessa de Deus, de Jesus, nós encontramos ali em Atos capítulo 1 o cumprimento dessa promessa. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então aqui irá acontecer o cumprimento da promessa. E alguns dias após Jesus ter ido para o céu, o Espírito Santo derramou sobre os judeus ali, sobre a igreja de Cristo, os seguidores. Temos essa história maravilhosa no livro de Atos, capítulo 2. Eu, em outro vídeo, também quero tratar com mais detalhes sobre esse assunto, sobre qual o verdadeiro dom de línguas, qual o dom que foi manifestado ali, se é o dom de línguas hoje que vemos nas igrejas ser manifestada nas comunidades hoje. Então ali em Atos capítulo 2 se cumpriu a promessa de Jesus que ele enviaria o Espírito Santo da verdade. A Bíblia nos diz que houve um acréscimo de 3.000 pessoas naquele dia. Foi um grande evento, um grande marco para o início e para a expansão da pregação do Evangelho naquele tempo, na igreja primitiva. Chuva temporã, que é para que a semente germine e cresça. Assim também o Evangelho, a igreja de Cristo, estava limitado por algumas cidades apenas, mas a vontade de Deus era que o Evangelho fosse para todo o mundo. Então veio chuva temporã, o Espírito Santo ali foi derramado e deu coragem aos apóstolos e eles levaram a mensagem muito longe. Por isso que eu e você somos alcançados hoje por esta mensagem da chuva temporã que se cumpriu aqui em Atos 2. Também nós temos a chuva serúdia, que será uma chuva poderosa do Espírito Santo para o fechamento e o término da pregação do Evangelho. Uau! Eu quero participar dessa chuva. Eu quero estar lá nesse momento. Eu espero que você também. Então, vamos nos agarrar a Deus para que o Espírito Santo encontre lugar na nossa vida para sermos usados por Deus na pregação do Evangelho. E a promessa foi assim que Jesus falou para eles: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Que maravilhoso isso! Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindo de todas as nações do mundo, no dia em que aconteceu o derramamento do Espírito. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um dos judeus que estavam ali de várias nações que vieram adorar a Deus naquele dia, todos ali ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Que maravilha isso! Você sabe quais foram os resultados desta chuva temporã? Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Talvez esse seja um recado de Deus para você também. Sai dessas amizades, sai de perto dessas pessoas que não contribuem para a sua vida espiritual. Realmente, Deus disse, através do apóstolo Pedro, um conselho há quase 2.000 anos atrás. E agora, quem sabe, esse conselho possa servir para você também. Sai do meio dessa gente e salve-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 pessoas se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Que história linda e maravilhosa. Aqui foi apenas o derramamento do Espírito Santo, a chuva temporã. Imagine lá quando vier a chuva serúdia, que é para o cúmino, o fechamento, a colheita final de Deus para a vida eterna. Será um grande derramamento do poder do Espírito Santo. E aqui, continuando o texto, a multidão ficou admirada, espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como que cada um de nós podemos ouvir na nossa própria língua? Judeus que ao longo do tempo foram seus pais, os seus antepassados, e eles foram expulsos de Jerusalém e fizeram a sua vida em outras cidades, e eles
aprender a língua local. Mas na semana do Pentecoste, todos eles vinham adorar a Deus ali no templo em Jerusalém. Esse foi o momento em que Deus achou propício para derramar poderosamente o Espírito Santo sobre as pessoas ali. Muitos judeus zelosos, fervorosos em fé, foram ricamente abençoados pelo poder do Espírito Santo ali. Teve um grupo de pessoas que até pensou que eles estavam bêbados, porque começaram a falar várias línguas diferentes, línguas de idiomas, de nações. Então, aí o apóstolo Pedro levantou-se e falou, não se engane, eles não estão bêbados. É a promessa do Espírito Santo que está se cumprindo entre nós. Muito bem, temos alguns textos sobre a chuva serúdia agora. Oséias 6, versículo 3 diz assim: Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Que lindo, né? Uma palavra de esperança aqui do profeta Oséias ao povo, né? Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Essa mensagem leva diretamente no nosso coração também. O mais importante que existe é Jesus. Tudo é passageiro, tudo vai e vem, tudo é momentâneo, tudo é ilusão. A verdade é Jesus Cristo. Por isso que Oséias disse ao povo, vamos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vem as chuvas de primavera que regam a terra. Temos mais textos também falando sobre as duas chuvas, e agora você vai ver claramente isso aqui. Joel, capítulo 2, versículo 23 e 24, diz assim: Alegrem-se, moradores de Jerusalém. Alegrem-se, fiquem alegres, pois eu, Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. E nós sabemos muito bem disso, porque as histórias estão aqui na palavra de Deus, né? Eu lhes dei chuvas no tempo certo, as de outono e as da primavera. Olha que maravilhoso. O conceito estabelecido biblicamente falando aqui, explícito, as duas grandes chuvas que faziam parte da colheita e do contexto ali, né, de plantação, de colheita do povo de Israel e de todos os outros povos também. Porque Deus enviava chuva para todos, né? Joel 2, 23 e 24. Eu estou lendo agora. Muita chuva como no passado. A colheita de trigo será boa e haverá muito vinho e muito azeite. Olha que maravilha, as promessas de Deus aqui, né? Continuando os textos aqui na palavra de Deus, Provérbios 16, 15 diz assim: Quando o rei fica contente, a vida, na sua bondade, é como a chuva da primavera. Estou lendo na nova versão, linguagem de hoje. Um texto do Novo Testamento, o apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Deus tem o tempo determinado para as coisas. Um amigo meu português que vive aqui na Holanda, certo dia eu estava na casa dele e a gente conversando sobre a Bíblia ali, sobre Jesus, tirando algumas dúvidas ali, algumas questões, né? E aí ele falou comigo assim, poxa, Jesus podia vir aqui, né, se manifestar mais, podia vir aqui tomar um cafezinho com a gente. Ele usou dessa linguagem, né? E uma pessoa que toma café na casa, uma pessoa que vem tomar um cafezinho, ele é uma pessoa muito próxima, né? Uma pessoa amiga, uma visita, né? Então, mais nesse sentido, ele disse, Jesus podia visitar o ser humano. Jesus veio há 2000 anos atrás, o pensamento sincero dele, a vontade sincera dele. Ele mencionou muitas criancinhas já nascem condenadas à morte, muito sofrimento, muita desonestidade, injustiça. E onde está Jesus nesse momento? Parece que realmente estamos sozinhos. Mas todas as coisas de Deus, elas têm propósito. Todas as coisas de Deus estão determinadas para o tempo certo de Deus. É incrivelmente isso. Aqui nós vemos mais um texto que confirma isso.
que Deus tem todas as suas coisas determinadas no tempo dele. O apóstolo Tiago diz que o lavrador, Cristo, Deus, né, espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Deus, ele tem o tempo determinado de enviar a chuva e capacitar as pessoas. Então, se Deus for depender do ser humano para voltar a esta terra, provavelmente Cristo nunca voltará. Mas aqui, nós amparados e confiando nos méritos de Cristo e nas suas promessas, podemos crer que Ele vai enviar uma chuva poderosa do Espírito Santo. Eu creio assim. Você também pode crer assim também. Jeremias capítulo 5, versículo 24, nós lemos assim: vocês não disseram no seu coração: precisamos temer o Senhor nosso Deus, que faz a chuva cair no tempo certo, tanto a chuva do outono como a da primavera. Precisamos temer o Deus que todos os anos traz o tempo da colheita. Jeremias 5, versículo 24. Meus amigos, temos aqui a promessa de Deus. Deus enviou o temporal. Com certeza Ele vai enviar a chuva serôdia para concluir a obra e o Evangelho ser pregado a todo mundo. Nós podemos ver isso na Bíblia. Apocalipse 18, você tem a sua Bíblia aí. Apocalipse 18 está totalmente interligado com este assunto. Aqui diz que tem um anjo que vai iluminar o mundo todo. Anjo, uma mensagem. Anjo em profecia é mensageiro ou uma grande mensagem. E aqui Apocalipse 18 diz assim, abre a tua Bíblia, lê assim. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade. Não é a autoridade do homem. Grande autoridade. E a terra se iluminou com a sua glória. A terra se iluminou com a sua glória. Toda a terra. Nós percebemos aqui em Apocalipse, no capítulo 14 também de Apocalipse, no contexto das 3 últimas mensagens de Deus à humanidade, também essa questão da pregação global. Olha só o que diz a palavra de Deus. Diz aqui, ó, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Você percebeu aqui que esse evangelho eterno, ele será pregado a cada nação, tribo, língua e povo. Meus queridos amigos, falta pouco. O mundo está muito triste, muitas calamidades. Parece que Deus está um pouco distante da humanidade. Não abre mais o mar vermelho como abria no passado. Mas isso não é verdade. Deus vai pouco a pouco, cuidando do seu povo, guiando o seu povo. Mas no momento certo, no momento determinado por Deus, e esse momento está chegando, Ele vai enviar um poder do céu que vai capacitar a mim e a você a pregar a palavra de Deus como nunca pregamos antes. Eu creio sim, queridos. Então, meus amigos, vamos ficar firmes em Cristo e aguardar pela chuva serôdia que vem dos céus para nos capacitar. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado muito. Eu espero que você, se você gostou, deixa seu joinha. Isso ajuda muito. Seu comentário, se inscreve no canal e ative o sininho também, porque daí você terá as notificações em tempo real quando eu postar um novo vídeo aqui no canal. Deus te abençoe muito, que o Espírito Santo possa guiar a tua vida e que você seja um instrumento de Deus para levar a palavra dele para o maior número de pessoas. Um grande abraço. Eu, Barbosa, do Leigos, vai ficando por aqui e que a paz de Deus esteja contigo. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!